O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, Jesus dá a casa de Marta, Maria, também sabemos a casa de Lázaro, de Betânia, um ensinamento surpreendente. Primeiro, se a gente sabe, pensa que na época dele, as mulheres estavam excluídas do ensino da palavra de Deus. Eram tempos violentos, e as mulheres viviam uma condição tutelada, muito protegida, primeiro pelo pai, da tutela do pai imediatamente para a tutela do esposo. Os escritos didáticos da época diziam coisas como: é preferível queimar o livro da lei que uma mulher tenha acesso a ele. Ou, se um pai dá o livro da lei para sua filha e está ensinando imoralidades para ela, por causa das passagens do Antigo Testamento que descrevem todo tipo de maldade que o ser humano faz. A mulher era protegida, colocada como uma espécie de reserva de bondade, de pureza, num mundo cheio de maldade, cheio de violência. Até mesmo nas sinagogas, eram os homens que participavam da oração, da escuta na sinagoga. A mulher ficava de fora. Nas sinagogas maiores estavam numa galeria lateral, mas nunca ali participando da oração com os homens. E aqui Jesus surpreende, adotando realmente uma atitude de mestre e ensinando sobre a palavra de Deus para Maria. Esse termo, estar aos pés de Jesus, ele significava justamente isso, discipulado, como São Paulo que diz: fiquei tantos anos aos pés de Gamaliel, o mestre que ensinou ele. Então Jesus aqui se revela como mestre. Por outro lado, o que parece que Marta reivindica é justo. Ela está sozinha, se sente sobrecarregada no trabalho. De um certo modo, incomoda ela que Maria, sua irmã, esteja numa posição de discípula e não naquela posição que era esperada de toda mulher daquela época, né? Cuidando dos afazeres domésticos. E, no entanto, quando ela fala com Jesus, e fala com muita franqueza, quase como chamando a atenção de Jesus, quase como repreendendo ele
Senhor, não te importas? Ali a resposta que Jesus dá surpreende. Ele diz que a melhor parte de todas é a que Maria escolheu. Ele diz para Marta, com muito carinho, com aquela delicadeza própria dele, repetindo o nome dela, né? Com carinho, Marta, Marta. Repreende Marta não por ela estar trabalhando por Jesus, mas porque ela se dispersa, ela perde o foco. Aqui a contraposição é muitas coisas versus uma coisa. Tinha tarefas por muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. O problema ali não é o trabalho, mas é a dispersão, a perda do foco. E essa perda do foco que se manifesta em Marta no pensamento do próprio eu. A frase que ela dirige a Jesus está cheia de eus, né? Tu não te importas que eu esteja, né? Que minha irmã me deixe sozinha com tanto serviço, manda que ela me venha ajudar. Aquele foco no próprio eu, como eu me sinto, quão cansado eu estou, como ninguém me ajuda, um pouco indo para aquele que é chamado o lugar mais cômodo do mundo, que é o lugar da vítima, né? Que nos coloca como credores do mundo inteiro, porque o mundo não nos trata como deveria nos tratar. É todo o tipo de pensamento voltado para o próprio eu. E essa é a grande dispersão. Jesus fala de uma parte que Maria escolheu na evangelização, no reino de Deus. A contemplação é uma parte, a oração é uma parte. Depois, o apostolado, as obras sociais, etc., caritativas, são outra parte. Ambas partes são importantes, ambas partes são necessárias. Mas Jesus proclama que uma delas é melhor que a outra. Por que ela é melhor? Porque é ela que gera a outra. Uma parte é nós servirmos a Jesus, outra parte é Jesus que nos serve com a sua presença, com a sua palavra. Ele mesmo disse: eu vim não para ser servido, mas para servir, para entregar a minha vida. E, ao que parece, é mais difícil para nós aceitarmos ser servidos por Ele do que prestarmos algum serviço para Ele. Por que é mais fácil prestar um serviço a Cristo do que deixar que Ele nos sirva? Talvez por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. Às vezes a gente quer mostrar que nós fizemos alguma coisa. E, entanto, a gente sabe que Ele não precisa de nós, que Ele vem a nós para nos servir. E mesmo aquilo que a gente faz por Ele é um dom que Ele nos dá. Como diz uma oração na liturgia, né? Os nossos louvores não vos são necessários, mas vós nos dais o dom de vos louvar. Aqui a gente podia dizer o mesmo do serviço. Os nossos serviços não são necessários para Ti, mas Você nos dá o dom de Te servir. E então é justamente a presença de Cristo, o serviço dEle, que gera uma resposta de amor e que gera uma resposta de serviço. Se a gente não tem essa parte, a melhor, a mais importante, que é nos deixar servir por Cristo, a segunda parte, a outra, também não funciona.
A gente sabe, irmãos e irmãs, e nós não temos que nos gabar por isso, porque, como diz Jesus, né? Depois de que tiverdes feito tudo, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Mas nós sabemos que a Igreja Católica, ela é a maior instituição humanitária do planeta, também é a maior instituição educativa do planeta. Não tem nenhuma outra instituição ou país que tenha uma obra educativa ou caritativa do volume da Igreja Católica. A Igreja Católica é a maior instituição hospitalar, né, de saúde do mundo. Nenhum país é capaz de igualar ou competir com ela nisso. Me lembro de um episódio, um dos presidentes americanos quis impor para todos os hospitais dos Estados Unidos que oferecessem serviços de aborto, e os hospitais católicos disseram para ele: nós não vamos aceitar isso. E o presidente ameaçou, disse: se vocês não fizerem isso, eu vou fechar todos os hospitais católicos dos Estados Unidos. E o que os hospitais católicos responderam para ele? Responderam: então fecha. E diante dessa resposta, o que fez o presidente? Ele mudou a lei, teve que mudar a lei, teve que voltar atrás, porque fazendo os cálculos ele viu que o país mais rico, mais poderoso do mundo ia entrar em colapso da saúde se fechassem os centros católicos de atendimento, né? Então, as obras na igreja são enormes. Isso fazia Papa São João Paulo II fazer uma reflexão. Ele dizia: Jesus nos disse, no Sermão da Montanha: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. São João Paulo II dizia: as nossas obras estão diante de todos os homens, mas nem por isso eles estão glorificando a Deus. O que está acontecendo? Onde a gente está falhando? Certamente não na eficácia, nem no profissionalismo, nem na produtividade das nossas obras, mas porque talvez o mundo nos veja como Jesus estava vendo a Marta, né? Agitado, preocupados, às vezes nos queixando uns contra os outros. Quando o mundo olha para as nossas instituições, será que ele encontra aquela forma, aquele jeito, aquele estilo próprio de Jesus? Porque na época de Jesus existiam muitas pessoas com o dom de cura e até de libertação. Os próprios rabinos muitas vezes exerciam seus exorcismos, né, como em todas as religiões. Mas tinha algo em Jesus que atraía. Qual era a diferença? Era o modo cheio de amor, de misericórdia, cheio de bondade com que ele tratava os doentes, a maneira como ele honrava a dignidade do ser humano, como às vezes ele se afastava da multidão para fazer um milagre, para que o pobre, o doente não fosse instrumentalizado, não fosse feito como espetáculo, mas sim que ficasse bem claro que aquilo era feito para ele, para o bem dele. Então, tudo isso é a forma de Jesus de atuar. As obras no mundo, elas são uma grande oportunidade para manifestar o amor de Cristo, mas elas podem virar também uma tentação de a gente colocar a obra, a necessidade, no lugar da oração.
a tentação de ver a oração, o contato com Jesus através da sua palavra, dos seus sacramentos, dos momentos de oração, como uma coisa supérflua, como uma coisa não necessária. Estamos perdendo tempo aqui rezando, enquanto o mundo tem tantos problemas de fome, etc., problemas ambientais, problemas econômicos, sociais, políticos. Nós temos que resolver tudo isso, e aí quando a gente tiver tempo, quando tudo já estiver melhor, aí sim nós vamos poder nos dedicar à oração. Essa é a grande tentação, porque fazendo assim a gente seca a fonte, e aí as nossas obras ficam com a mesma cara, com a mesma feição que tem as obras no mundo. Muita técnica, muita eficiência, muita produtividade, mas pouco amor, pouca misericórdia, pouca bondade. E ali não se vê mais a luz de Cristo. Os homens podem até admirar as nossas instituições, mas não se convertem a Cristo, não se deixam convencer, porque nós não somos mais capazes de convencer, porque trocamos essa experiência de Maria e ficamos só com a experiência de Marta, com a nossa atividade febril. O tempo de pandemia nos ensinou isso, O que aconteceu quando as igrejas fecharam? A primeira reação das pessoas foi terem um grande vazio. E agora o que nós fazemos? Muitos padres mesmo entraram em crise. Dom Dario me contava que pediu para os padres para não fazerem gastos supérfluos durante aqueles primeiros meses de pandemia, porque a gente não sabia o quanto aquilo ia durar, como ia acontecer. E ao invés disso, a mesa dele ficou cheia de papéis, pedindo permissão para fazerem obras, reformas, ampliações, etc. Como que nós padres, que teoricamente somos os homens de Deus, os homens de oração, nós não ficamos com o coração vazio se nós não estamos no meio da argamassa e dos tijolos e do cimento e das vigas de ferro, Então, essa foi a primeira reação, mas depois, o que começou a florescer dentro das casas, dentro das famílias? A oração, a leitura da palavra de Deus, a reza em família, que tanto tinha se esquecido. E quantas pessoas, mesmo longe da igreja, mesmo longe dos sacramentos, reavivaram a sua fé naqueles dias? Quantas pessoas descobriram o mundo mais desconhecido e mais distante que o ser humano conhece, que é o mundo do seu próprio coração? Porque todos nós somos um pouquinho como Santo Agostinho, que dizia, rezando, Tu estavas dentro de mim e eu estava fora, e ali fora eu te procurava. Te procurava na beleza das coisas, que não seriam belas se não tivessem recebido de ti a sua beleza. Quantos descobriram esse mundo do seu próprio interior, do seu próprio coração, onde Deus está ali sempre presente, nos esperando, nos aguardando para entrar em diálogo conosco? Quantas pessoas no silêncio e no isolamento descobriram a voz suave do Espírito Santo ressoando no seu interior? Então, em tudo isso a gente descobriu que a igreja tem uma força que o mundo não conhece, que não é a força da instituição e de toda essa estrutura gigantesca paraestatal que a gente acabou criando, mas a força da nossa fé, a força da presença de Cristo dentro de nós. Como a gente escutou na segunda leitura, São Paulo
diz praticamente que o evangelho dele, aquela mensagem, aquele anúncio que ele anda por todo o mundo proclamando, é essa, né? É o mistério escondido, mas agora revelado aos seus santos, a presença de Cristo em vós. Essa é a grande descoberta. Quantos de nós já descobrimos isso? Cristo vive em mim e eu vivo nele. E essa descoberta a gente só pode fazer na oração e na contemplação e na escuta da palavra de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje nos convida a gente redescobrir essa parte melhor, essa parte que não pode ser tirada, que nenhuma pandemia pode tirar e nem a morte pode tirar, porque ainda depois de o mundo acabar, a gente vai estar por toda a eternidade aos pés de Jesus, contemplando Ele, escutando a sua palavra e vivendo em comunhão com Ele. Peçamos a graça de redescobrir tudo isso nessa Eucaristia, onde se manifesta mais do que em qualquer outra coisa que Cristo vive em nós e que nós vivemos nele.